E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou explicar a AP do segundo bimestre de 2020, do terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa. Lembrando que esse vídeo é apenas com a explicação da prova. Então, você assiste, faz e depois volta mais tarde, que no dia 17 eu vou divulgar o gabarito, o vídeo com a correção. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva para ficar ligado nos conteúdos novos que sempre chegam. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. O projeto para criar dicionário etimológico de língua portuguesa é lançado. Ao longo dos séculos, uma palavra latina transmitida pela boca do povo, sem interferências da norma culta, transformou o som T em D quando entre vogais. Assim, civitatem virou cidade e mutum mudo. Em outros casos, muitas palavras não seguiram o curso regular e acabaram tendo interferência de outras palavras, como no caso da fruta chamada bilancia, que se assemelhava a um melão e que acabou se transformando em melancia. Essas e muitas outras informações linguísticas podem, em breve, estar disponíveis em um dicionário etimológico da língua portuguesa aberto ao público. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo lançou na última quinta-feira um projeto voltado ao desenvolvimento de um dicionário, de acordo com os padrões internacionais, com o propósito de auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, fenômenos ou fatos linguísticos ligados ao idioma, assim como os dicionários etimológicos Oxford para a língua inglesa e Le Robert para a francesa, com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias. Questão 1. O assunto principal do texto é A. A comparação das palavras. B. O padrão culto transformado. C. A palavra latina decomposta. D. O núcleo de apoio à pesquisa. E. A elaboração de um dicionário. Essa questão, pessoal, quer saber qual é o principal assunto do texto, qual é o principal tema que o texto fala. Tem que tomar cuidado porque pode haver alternativa quando a questão é assim, que está no texto, mas que não é o principal assunto. Uma dica que eu dou para que vocês tenham certeza de qual é o principal assunto do texto é reler o título. Releiam o título, releiam as alternativas, que daí, nesse caso, com isso, vocês conseguem encontrar a opção correta. Questão 2. Com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias, a expressão em destaque quer dizer com A. Diferentes opiniões, B. Muitas definições, C. Distintas relações, D. Diversas flexões e várias formas. O que essa questão quer saber é o que significa esse trecho que está grifado? Múltiplos significados. Daí ele dá 5 opções aqui nas alternativas. Vocês têm que ver qual que encaixa. Uma forma de ter certeza é tentar fazer a substituição das opções que estão aqui nas alternativas e colocar aqui no trecho e ver se altera o sentido. Se alterar o sentido, é porque não é a alternativa correta. Se não alterar o sentido, é porque é a alternativa correta. Então pensem aqui que ele está falando, né, a respeito da criação desse novo dicionário, né? Então é dentro desse contexto que esse trecho aqui está. Então, esses múltiplos significados que ele está falando são os múltiplos significados das palavras dentro desse dicionário. E o que um dicionário faz com uma palavra? Né? Ele dá ali o significado, ele define essa palavra para que a gente saiba o que esperar dela. Então, baseado nisso, vocês conseguem encontrar qual é a alternativa que explica o trecho grifado e que também poderia substituir ele, aqui nesse contexto, sem alterar o sentido. Leia o texto e responda as questões 3 e 4. Último pau de arara, Luiz Gonzaga. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para.
Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Questão 3. A ideia principal do texto está A. Na alegria em morar no Cariri. B. Na vida ruim para todos quando chove. C. Na representação de como vivem os animais. D. Na seca da região Nordeste e suas consequências. E. Na oração feita ao divino para que a chuva possa cair. Aqui ele quer saber qual é a ideia principal desse texto. Percebam que aqui ele está falando sobre Cariri, que é um lugar, né? E aí a gente consegue deduzir que, pelo contexto que ele fala aí de seca, etc., né? Que é um lugar aí na região nordeste do Brasil. E ele fala que ele não quer deixar esse lugar, que ele só vai deixar no último pau de arara, ou seja, que ele vai ser a última pessoa a deixar esse lugar só em última hipótese. O lugar é bom, que o problema é quando não tem chuva, e não quer deixar, e que assim, só em última opção mesmo, ele vai deixar o lugar dele, né? E enquanto ele fala que ele não quer deixar esse lugar, que ele só deixa em última opção, né, ele vai falando sobre a falta de chuva, que muitas vezes não tem, mas que quando tem fartura, né? Que enquanto a vaquinha tiver o couro e o osso, né, enquanto ela resistir à seca, né, enquanto ele também resistir à seca, ele vai ficando por lá, né? Então, baseado nisso, no que a gente conhece, né, dessa região e etc., a gente consegue entender qual é a principal ideia. Questão 4. A expressão pau de arara, no contexto do sertão, se refere ao A. Enfrentamento das dificuldades com a seca. B. Carregamento de animais que estão doentes. C. Transporte clandestino por meio de caminhões. D. Ambiente onde o sertanejo espera o tempo melhorar. E. Movimento de dois bambus para espantar a vaquinha. Nessa questão, ele quer saber o que significa a expressão pau de arara especificamente nesse contexto do sertão. É uma expressão que tem outros significados em outros contextos, mas ele quer saber o significado nesse contexto em específico do sertão. Então, quando a gente volta aqui no texto, olha o que ele fala. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. E ele diz isso várias vezes, né? E ele está falando que ele só vai embora do Cariri, que é o lugar onde ele vive, no último pau de arara. No último pau de arara. Para a gente ir embora de algum lugar, a gente tem que utilizar aí um meio de transporte, certo? Então, baseado nisso, né, qual seria a alternativa correta, né? Qual seria o significado aí de pau de arara especificamente nesse contexto? Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Angústia, Graciliano Ramos. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem. E os autores, resignados, mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos, que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório para datilografar, na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão. Capricho em não usar a borracha. Concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. À noite fecho as portas. Sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha. Ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas. Automóveis roncam na rua. Em 2 horas escrevo uma palavra. Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes.
Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Tipos bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Quando avisto essa cambada, encolho-me, rolo-me às paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente. Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política. Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não compreende isto. Há também o homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de 500 mil réis já reformada. E coisas piores, muito piores. O artigo que me pediram afasta-se do papel. É verdade que tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Ar, mar, ria, arma, ira. Seu tempo estúpido. Dr. Gouveia é um monstro. Compôs no quinto ano 2 colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-o na parede, por cima do brió. Está cheio de erros e pastéis, mas Dr. Gouveia não o sente. O espírito dele não tem ambições. Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal, a renda das propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades, que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições, as 2 colunas não impressas, caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes, em cima de uma coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balufa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Questão 5. No trecho da obra há uma indisposição entre funcionário e chefe, que nos remete a aspectos sociais das divergências entre classes sociais, b. A aflição da pobreza e da fome presente no período da escravidão, c. Ao aspecto cultural apresentado sob a ótica de um sujeito confuso, d. Ao trabalho árduo realizado pelo funcionário apenas na era modernista, e a narração ficcional sobre ambientes de leituras realizadas através de vitrines. Aqui nessa questão ele está afirmando que existe nesse trecho uma indisposição entre funcionário e chefe, né? E ele quer saber o que isso significa. Considerem aí, antes de responder, que funcionários geralmente pertencem a uma classe social e chefes pertencem a outra, né, no caso, classe social. E que aí existe uma relação de poder, né, entre o funcionário e o chefe, em que o chefe está numa posição de poder com relação ao funcionário. Então, considerando tudo isso, relendo talvez o trecho se necessário, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Questão 6. A obra Angústia, de Graciliano Ramos, apresenta uma denúncia entre a tomada de consciência no Brasil dos anos 30, com a modernização acelerada e o sistema escravista herdados pelo país. Essa relação evidencia a. O cotidiano de um funcionário público, b. A conscientização das classes sociais nesse período, c. A impossibilidade de um indivíduo trabalhar na velhice, d. Os diferentes ofícios em oposição à época da modernização, e as dificuldades individuais que refletem a crise social existente. Nessa questão, pessoal, pense no seguinte: Angústia, que é uma obra do Graciliano Ramos, ali no contexto do modernismo no Brasil, é uma obra que é muito focada no indivíduo, na subjetividade, na pessoa ali do personagem e nos problemas que ele tem, né? E nas questões ali que ele enfrenta, mas, ao mesmo tempo, é uma obra que é ali focada nesse indivíduo, nessa pessoa, nesse personagem único, que é o narrador, que é o personagem principal, e enquanto é focada nele, usa ele para mostrar uma série de coisas que acontecem ali na sociedade, né? Para criticar uma série de coisas que acontecem ali naquela sociedade, então para fazer ali uma crítica social em vários aspectos, mas tudo isso é através das questões que são enfrentadas por aquele indivíduo, por aquela pessoa.
Leia o texto e responda a questão 7. Fala, secos e molhados. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, lá 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 lá. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Fala, lá 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 lá. Fala. Questão 7. No poema, a expressão lá 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 tem como função comunicativa a representação de um som, b. A expressão poética musical, c. A ironia para quem escuta, d. A indicação de um lugar e a euforia do eu lírico. Nessa questão, ele quer saber o que essa expressão lá 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 tem, né, de função aí no trecho aí da letra de música. Então, ó, pensem que tem uma nota, né, musical, que é o lá, e essa nota musical ela representa o quê, né? Então, é uma questão bem simples, assim, né? Não tem muito segredo. Esse lá, 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 ele tá aí só por um motivo, que é para representar uma coisa, né? O que que é que ele está representando? Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10. Redes sociais e a felicidade. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, onde se tornou comum a exposição de particularidades, fotos, vídeos, notícias e estados de espírito. Nesta onda de compartilhamento, boa parte de nós já teve a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar no bairro mais caro, ter o carro do ano ou ter a vida perfeita de uma atriz de novela. A verdade é que ser feliz tem a ver com a construção de um modo particular de enxergarmos as coisas e de sentirmos a vida, evitando comparações com a trajetória alheia. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho, ou do simples olhar pela janela. Todos os exageros nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos e nos reinventarmos a cada dia através do outro. Um estudo divulgado no ano passado pela Universidade de Michigan apontou uma ligação entre o uso excessivo das redes sociais e a infelicidade. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram proporcionalmente ao tempo de exposição às postagens de gente aparentemente feliz. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviavam 5 mensagens diárias, durante 2 semanas, a cada voluntário de um grupo de 82 pessoas, dentre jovens e adultos. Os links mostravam a quantidade de vezes que cada um dos usuários visitava a rede social e quais eram seus níveis de preocupação, solidão e satisfação geral com a vida. A vida do outro tem o mesmo grau de dificuldade que a nossa. O que acontece é que a maioria das pessoas destaca somente o que acontece de bom e isso nos gera a impressão de perfeição. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos lembrar que as redes sociais representam apenas uma parte de nós, aquilo que achamos que vale a pena dividir, evitando ressaltar coisas negativas. Não considero estas escolhas uma espécie de alienação, mas sim uma maneira de dizer: isso é legal e eu quero dividir com meus amigos. Muitas vezes estamos tristes e passear por uma postagem engraçada ou uma foto bonita, uma poesia, um vídeo pode ser um incentivo. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. Questão 8. A autora optou por escrever parte do texto em primeira pessoa do plural. Isso pode ser confirmado em a. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado. B. Não considero estas escolhas uma espécie de alienação. C. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. D. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram. E. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviavam 5 mensagens diárias. Nessa questão, ele quer saber qual alternativa a gente percebe que está escrita utilizando a primeira pessoa do plural, né, para confirmar que a autora fez isso em algumas passagens, né, do texto. Então, eu coloquei aqui uma caixinha com a conjugação verbal, né, no presente do indicativo do verbo beber, para que vocês identifiquem aqui a primeira pessoa do plural e, consequentemente, identifiquem também na questão. Então, por exemplo, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Nós bebemos aqui é justamente a primeira pessoa do plural. Então, procurem nas alternativas uma estrutura semelhante. Questão 9. O uso das aspas em
Grama do vizinho é sempre mais verde foi uma escolha da autora para a. Marcar o sentido denotativo das palavras. B. Aproximar o leitor de falas populares. C. Citar a fala de um autor de outro texto. D. Construir novas expressões linguísticas. E. Destacar uma palavra estrangeira. Aqui, pessoal, a expressão grama do vizinho é sempre mais verde é uma expressão ali, uma fala bem popular, bem conhecida, bem comum, né? Que significa que a gente acha que o que os outros têm é melhor do que o que nós temos, né? Que a vida e etc., as coisas que são dos outros acabam sendo melhor, né? A gente se atrai pelas coisas que os outros têm. E ele quer saber por que a autora utilizou aspas nesta expressão, né? Então, considerando qual é o significado dessa expressão, relendo as alternativas, vocês conseguem encontrar qual é, né, por que a autora fez essa escolha de colocar as aspas. Questão 10. O texto tem como tema A. As pessoas fingem momentos felizes nos meios virtuais. B. As redes sociais mostram que ser feliz é ter uma vida de novela. C. Os usuários que postam fotos particulares causam tristeza. D. As postagens no mundo tecnologicamente avançado causam tristeza. E. Os usos excessivos das redes sociais podem causar infelicidade. Na questão 10, ele quer saber qual é o tema do texto. Lembrem que o texto está falando, né, sobre como as pessoas podem ficar angustiadas, né, para baixo, tristes, desanimadas, etc., por conta de estar usando demais, né, ali as redes sociais. Então, o problema não está nas redes em si e nem em usar, mas quando é usado assim demais e ficar sempre querendo ter aquilo que o outro tem, achando que o outro tem ali a vida perfeita e etc. Então, pensando nisso, leia um texto novamente se necessário para encontrar qual é o tema, o assunto principal, o principal ponto do texto. Leia o texto e responda a questão 11. Fazer o brasileiro ler é o maior desafio no Dia Mundial do Livro. Com uma média de 2,4 livros por habitante, o país tem uma longa jornada para estimular a leitura e o acesso aos livros. O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor é comemorado no dia 23 de abril. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano e o desafio continua a ser incentivar a leitura. Como? Para Elizabeth Veras, analista de cultura do Departamento Nacional do SESC e uma das responsáveis pela rede SESC de bibliotecas, é importante que haja uma relação direta com o público. O leitor precisa ter contato com o livro e também é importante o contato com o universo da leitura de outras maneiras, de forma coletiva, como exposições, contação de histórias, recitais. O estímulo e o contato com a leitura podem vir de diferentes maneiras. Para ler, é preciso ter acesso ao livro, óbvio. Em um país como o Brasil, nem sempre é. No caso do SESC, os livros chegam até os leitores em unidades móveis, 57 caminhões, que carregam uma biblioteca na bagagem, nada menos que um acervo total de 200 mil livros. Percorremos os grandes centros, mas também alcançamos lugares distantes do Brasil, muitas vezes. Aquele é o único contato que aquelas pessoas têm com livros, conta. As dimensões territoriais do Brasil são, por si, um desafio, e as condições muitas vezes não são favoráveis. Quando a população não tem as necessidades básicas atendidas, fica difícil falar em livros. Daí, na concepção de Elizabeth, a necessidade de envolver o leitor de diferentes maneiras. É importante abrir as portas das bibliotecas ou salas de leitura, mas se não tiver um estímulo, não será o suficiente. Nem sempre o caminho da leitura é fácil. É preciso que haja mediação, incentivo. Um ambiente agradável e outras formas de apresentar o texto são atrativos para o leitor. Internet versus papel? A internet tem sido um facilitador para o acesso à informação e à leitura, mas o livro físico ainda é o principal meio de acesso à leitura. Muitas vezes o primeiro contato com a obra é digital, mas o relacionamento com o texto literário se dá via papel. E para quem pensa que leitura é coisa para os mais velhos, uma surpresa. Os livros mais emprestados pelas bibliotecas do SESC são focados no público jovem e infanto-juvenil. Diário de um Banana, a saga do bruxinho Harry Potter e A Culpa é das Estrelas são os preferidos dos leitores. Os números de leitura ainda são baixos no Brasil, isso é fato. Temos um longo caminho a trilhar.
é preciso integrar os leitores, promover interação com outras linguagens para que esses índices possam melhorar. Questão 11. A tese de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura é defendida com o argumento de que a população não tem as necessidades básicas atendidas, b. A leitura é uma coisa para os mais velhos, c. A internet contribui para o acesso à leitura, d. O jovem brasileiro lê 2,4 livros por ano e o desafio é incentivar a leitura. Nessa questão, ele está dizendo que a tese do texto é de que o país está longe de melhorar os seus índices de leitura, e ele quer saber qual é um argumento que é utilizado para defender essa ideia de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura. Então, eu grifei aqui, este parágrafo, e aí aqui a gente percebe qual é um dos argumentos que ele utiliza para confirmar essa tese. Então, releiam esse trecho e vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 12. Adoro ler quadrinhos, os quadrinhos e as páginas dos portos, e as resenhas de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Cachorro morde instrutor. Questão 12. O uso de aspas no pensamento da última personagem indica a transcrição de um trecho de texto apresentado no livro, b. A citação de uma autoridade sobre o assunto da leitura, c. A leitura de uma manchete no jornal, d. A opinião do autor do texto e a conclusão do texto. Aqui na questão 12 ele quer saber por que tem aspas no pensamento da última personagem, que no caso é o Snoopy. Percebam que todos os personagens, crianças que aparecem antes do Snoopy, eles estão falando, eles não estão lendo o jornal, eles estão assim, quer dizer, eles estão lendo o jornal e tal, mas na fala deles, a fala deles que está no balãozinho, não é a leitura de uma passagem do jornal, é a fala dele mesmo, em que eles comentam que gostam de quadrinhos, esportes, resenhas de livros, etc. Quando chega no Snoopy, ele já não está falando, ele está pensando. E aí, nesse balãozinho, a gente não tem ele pensando o que ele acha do jornal, o que ele mais gosta no jornal. Ele está aí, é como se é uma citação, na realidade, de um trecho do jornal. Então, esse trecho que ele está lendo, que trecho do jornal que ele é? Leia o texto e responda a questão 13. Nem minha mãe, Luiz Pimentel. Heleninha disse, nunca mais me ache, nunca mais me olhe, nunca mais me siga, nunca mais peça qualquer notícia minha. Tudo isso com uma raiva indescritível, saindo fumaça dos olhos e perdigotos pela boca. E também nunca mais apareça em minha frente, Serginho. Nunca mais me escreva. Nunca mais dê qualquer informação de sua existência, pois dela eu quero é distância. Disse também, nunca mais cruze o meu caminho, Serginho. Nunca mais deixe de atravessar a rua quando me vir passar. Disse mais, nunca mais lembre que existo. Risque meu nome do seu caderno. Nunca mais apareça. Me esqueça, me esqueça, me esqueça. Cheguei em casa triste, arrasado, macambúzio e esquisitão. Fiquei quieto no meu canto, não disse nada, não pedi nada, nem falei com ninguém. Mas minha mãe, que sempre percebe tudo, percebeu o meu estado de choque, de tristeza e de pânico e quis saber o que houve. Contei tudo, repeti tudo o que a Heleninha me disse, inclusive com as ênfases, as repetições, a fumaça e os perdigotos. Vocês não vão acreditar, mas minha mãe, minha santa mãezinha, olhou para mim com o olhar mais cheio de piedade do mundo, passou a mão em minha cabeça e disse, é assim mesmo, Serginho, as mulheres são assim, meu filho. Quer dizer que nem minha mãe... Questão 13. A ironia desse conto está relacionada à brutalidade com que a namorada terminou o romance, b. ao comentário sobre as mulheres feito pela mãe, c. ao sentimento de dor experimentado pelo narrador, d. às frases agressivas pronunciadas pela namorada e ao humor presente no início do texto na frase entre aspas. Na questão 13, ele quer saber aonde está a ironia do conto. Percebam que no conto, o menino, a namorada dele, na realidade, termina com ele, e aí ele tá lá todo sentido, todo magoado, etc, e vai desabafar com a mãe, Então ele fala tudo que a ex-namorada no caso, a Heleninha disse, como ela disse, com toda a raiva, inclusive, que ela disse, etc, com toda a ênfase. E aí ele tá esperando que a mãe dele
faça, faça ali console ele de uma certa forma, provavelmente condenando a namorada, né? Então ele não tá esperando a atitude da mãe, porque daí de repente a mãe passa a mão na cabeça dele e fala: "Não, é assim mesmo, as mulheres são assim". Ele não tá esperando essa atitude, né? Que a mãe dele toma. E aí, quando a mãe dele toma essa atitude, ele fica aí surpreso, tal, né? E aí é o grande ponto do conto. Leia o texto e responda à questão 14. Maria Moura, Raquel de Queiroz. Fiz uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Antes, já tinha falado com o João Rufo, que achou a ideia boa. Aqui estava faltando mesmo um feitor, sangue novo. João estava se sentindo cansado, como eu já disse. Não era mais como dantes. E ia recomeçar a lenga-lenga de todo dia, mas eu cortei. Já sei disso tudo, João. Por isso mesmo quis saber o que você acha do Duarte. E na hora da reunião, para explicar de saída o motivo de Duarte começar pelo alto, em posição de confiança, ataquei logo de frente. Acho que vocês todos conhecem ele, ou pelo menos sabem quem é. O meu primo Duarte, filho do meu tio Xandó das Marias Pretas. Olhei a cara de todos. Não tinha nenhum emburrado. Estava se vendo que eu não contava novidade e João Rufo já devia ter dado o serviço. O Duarte então se levantou, estendeu a mão para eles, e de um em um os cabras lhe apertaram a mão. Eu mandei servir um dedal de jeribita para festejar. Questão 14. A parte principal do texto é A. O cansaço de João. B. A história do tio Xandó. C. O rosto emburrado das pessoas. D. A apresentação do primo Duarte. E. A festança com um dedal de jeribita. Aqui na questão 14 ele quer saber qual é a principal parte do texto, né, qual é o principal ponto do texto. Então eu grifei aqui algumas passagens, né, em que ele fala: fiz uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Ah, eu quero saber o que você acha do Duarte. Ah, acho que vocês todos conhecem o Duarte. Então, baseado nesses trechos, vocês relendo as alternativas conseguem encontrar qual é a principal parte. Leia o texto e responda a questão 15. Quarto de despejo, Carolina de Jesus. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Questão 15. O Diário de Carolina de Jesus, quarto de despejo, retrata a vida da escritora. No trecho, percebe-se uma questão social historicamente combatida no mundo inteiro, que é a condição contrária à escravidão, b. a alimentação tradicional das famílias, C. Má distribuição de renda. D. Caridade aos mais pobres. E. Mudança climática. Aqui nessa questão, ele quer saber qual é a questão social que é combatida no mundo inteiro e que está sendo mostrada nesse trecho. E percebam que a gente já vê aqui, né, a situação de pobreza dela, e fala que não tinha comida para dar, né, para a filha, que tinha só 2 cruzeiros, ou seja, que não tinha dinheiro direito para comprar a comida, né? E que, consequentemente, no dia 13 de maio de 58 lutava contra a escravatura atual, que era a fome, né? Mas assim, isso pode de repente, esse trecho aqui pode de repente induzir a pensar que ela estava lutando contra a escravidão, mas não é, tá? Isso aqui é só uma maneira, quando ela fala de escravatura atual, é só uma maneira de ela indicar que passava fome e que aquilo escravizava ela, né? Então percebam que o problema todo aqui é a fome. Mas por que a fome é o problema? A fome é o problema porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem renda. Então, assim, percebam que ela vive aqui num contexto em que muitos têm dinheiro, agora muitos mais ainda não têm dinheiro nenhum, né? Então, assim, a questão é não ter dinheiro, não ter a renda para comprar a comida. Leia o texto e responda a questão 16. Minha vida de menina. Helena Morley. Quinta-feira, 23 de fevereiro.
Leontino veio nos convidar para irmos assistir à inauguração do telégrafo que eles fizeram em casa, e que tia Aurélia esperava a mamãe e a família toda com muito carajé, chocolate e sequilhos. Fomos todos e Dindinha também. Ficamos, a metade das pessoas, na sala de visitas e a outra metade na sala de jantar, no fim do corredor, que é muito comprido. Os da sala passavam um telegrama para os de lá de dentro e a resposta era escrita com uns risquinhos, que a pena ia fazendo numa tira de papel. Sérgio lia, e estava certinho. Dindinha, mamãe e as tias ficavam de boca aberta, de ver como eles passavam direito, como se fosse no telégrafo. Comemos muito carajé. Tivemos uma boa mesa de chocolate, café e sequilhos, e as tias saíram falando da inteligência dos meninos de lá. Tia Aurélia faz tanta coisa boa porque sabe que todos vão admirar os filhos dela e ficar com inveja. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos de tia Aurélia, que só vivem estudando. Mas ela mesma já se convenceu de que tudo que os filhos de tia Aurélia fazem, mais do que nós, é porque o pai deles é comerciante e pode olhar os filhos. Nós, com meu pai vivendo fora, na lavra, e mamãe querendo ir sempre atrás dele, teremos mesmo de ser como somos. Questão 16. O texto Minha Vida de Menina é um diário de uma adolescente escrito entre os anos de 1893 e 1895. Em Diamantina, Minas Gerais, cidade que vislumbrava o futuro. Quanto a esse sonho de modernidade, se destaca A. Chegada do telégrafo. B. Vida simples do campo. C. Comida típica da época. D. Luta entre classes sociais. E. Dificuldade de cuidar dos filhos. Nessa questão, ele está afirmando que nesse diário dessa adolescente, escrito entre 1893 e 1895, surgiu uma coisa, né, uma coisa moderna para a época. E aí ele quer saber, né, nessa modernidade, dessa coisa aí que surgiu, o que é que foi? Né? Então, vejam ali no texto, eu grifei um pedaço logo no comecinho, né? E aí nesse pedaço dá para ver o que é que chegou naquela época, que era moderno naquela época, no meio ali dessa vivência dessa menina. Com isso, nós terminamos a explicação dessa AP. Lembrando que no dia 17 sai a correção com o gabarito, então daí você volta para ver esse novo vídeo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos, deixa o seu like e se inscreva para ficar ligado e não perder o que vem de novo no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!